Olá a todos, bem-vindos a mais um CC na Prática, hoje com a Bittencourt. A Bittencourt é uma consultoria especializada no desenvolvimento, gestão e expansão de redes de negócios e franquias. Tem mais de 3 décadas de história, onde se consolidou no mercado como uma referência em ressignificação de negócios, atuando em diversos canais, com empresas de todos os portes e segmentos. Com operações no Brasil e também na Europa, a empresa oferece soluções que vão desde o desenvolvimento de novos conceitos de negócios até a gestão completa de uma rede. Arezzo, Reserva, Vivo, Danone, Adicus, Coca-Cola, Google, entre outras, são alguns players de peso que já tiveram negócios impactados pelo trabalho da própria consultoria. Hoje, para falar conosco, a gente recebe a Liana Bittencourt, CEO do Grupo Bittencourt. Bom dia, Liana, é um super prazer estar aqui com você. Eu vou emendar fazendo as minhas 3 perguntas e depois eu abro aqui o microfone para que você possa nos gentilmente responder todas elas. A gente queria saber por que você se aproximou do capitalismo consciente, o que mobilizou a Bittencourt para estar conosco, e queríamos que você destacasse uma prática de dentro do grupo que você considera super alinhada com os pilares de capitalismo consciente. E por último, se essa prática mudou ou não em tempos de pandemia, e se mudou o quê? Muito obrigada de novo pela sua presença, é um prazer tê-la aqui. Obrigada, Dani, o prazer é todo nosso, o prazer é do Grupo Bittencourt, em mais uma iniciativa junto com o Capitalismo Consciente, e meu em particular, porque sou apaixonada pelas iniciativas de vocês, pela liderança consciente que vocês vêm desenvolvendo no mercado, bem como toda a influência positiva nos negócios. Deixa eu ver se eu vou me lembrar de todas as perguntas e qualquer coisa você me ajuda. Mas o primeiro é quando ou por que a gente se aproximou do capitalismo consciente, né? Bom, acho que a história do Grupo Bittencourt junto ao capitalismo consciente é uma história já de longa data. Eu não vou me lembrar o ano ao certo, mas já há mais de 10 anos nós fomos fazer uma visita para o Whole Foods, né, em Nova York, uma daquelas visitas técnicas, apoiada, né, pelo Hugo Betlin, e naquela ocasião eu compreendi o que era o capitalismo consciente, quais eram as frentes que o Whole Foods trabalhava, um pouco da idealização do John Mackay e um pouco da cultura e da interpretação do Raj Sisodia. Depois eu fui estudar melhor, mas me chamou tanta atenção aquela operação, a liderança consciente na comunidade, a clareza dos princípios, e aquilo ficou muito na nossa mente como um grande benchmarking naquele momento, né? Nossa, que empresa que serve como benchmarking para poder se inspirar outros negócios. Depois eu tive o prazer de conhecer o Hugo Betlin nessa mesma viagem, né? Ainda não líder do capitalismo consciente Brasil, mas já com essa visão, né? O conhecer muito o Whole Foods, o estudo sobre os temas. Na sequência, o Hugo se tornou... Bom, primeiro eu tive o prazer de trabalhar com ele no grupo Gouveia de Souza. Depois o Hugo se tornou, então, líder, né, do Capitalismo Consciente Brasil. E nesse ínterim, a gente também teve a possibilidade de apoiá-lo num outro negócio pelo grupo Bittencourt. E conhecendo as iniciativas, eu falo para o Hugo que ele foi meu mentor sem saber que era, né? Porque eu ia... percebendo as ações, lendo as indicações, interpretando aquela mensagem nova que ele estava trazendo. E aí compreendi que a Bittencourt, apesar de viver o propósito, ela não tinha clareza do propósito. Então, a gente, muito imbuído da história do propósito, de tantas iniciativas que a gente visitava e estudava. Aí eu fui visitar tudo e pesquisar tudo. Não era só o Whole Foods, era o Whole Foods, era a Tom's, era tantas empresas que estavam pautadas num propósito forte. A gente voltou para dentro de casa e disse, não dá para parecer ser, a gente tem que ser. Então, o primeiro ponto foi, vamos co-criar com todos o propósito da Bittencourt, né? Essa questão e não é de uma criação, é de uma interpretação de algo que já está. Então, a gente, para ser verdadeiro, a primeira frente foi
atuar na Bittencourt. Então, vamos fazer todo o trabalho de descoberta do nosso propósito. E a gente fez isso com os nossos stakeholders, com os nossos funcionários, com os nossos sócios, com os nossos parceiros. E foi uma pesquisa tão rica, e as pessoas já diziam como elas se sentiam com a Bittencourt, mesmo que a gente não tivesse isso estabelecido e claro. E nós consensamos, descobrimos, interpretamos que o nosso propósito era, então, de desenvolver as empresas, multiplicar o sucesso que elas tinham, afinal é isso que a gente faz, e desenvolver e realizar os sonhos, porque nós não entendíamos que estávamos num job, a gente estava numa jornada com o cliente. Isso foi muito forte nessa transição, acho que nos últimos 6 ou 7 anos, que ficou claro que a Bittencourt não trabalha num job, trabalha numa jornada, porque a gente quer multiplicar o sucesso e realizar o sonho daquele que está nos contratando para aquilo. E hoje, invariavelmente, a gente recebe tantos depoimentos, assim, que a gente ajudou a mudar a vida, a empresa, as pessoas, e isso para a gente é o mais rico, porque a gente não está lá para fazer um business plan, né? Muda tudo. Só que hoje ficou claro isso. E de novo, o Hugo sempre... primeira pessoa que eu chamei para contar o que a gente tinha descoberto foi ele. Lembro até hoje, no Santo Grão, a gente foi para um almoço e falei, preciso te contar, que agora a gente já tem claro o nosso propósito. Ele falou, ai, que propósito incrível, tal. Bom, então eu sempre na cola do Hugo para aprender mais. E a gente faz, Dani, o maior evento de franchising em rede de negócios da América Latina. Fazia de maneira presencial até 19, fez de maneira virtual em 2020, e a nossa visão de futuro é que ele seja virtual e presencial. E, então, 19, né, foi o último evento presencial. Então, nos anos de 2017, 18 e 19, você sabe porque você estava lá presente, apoiando o Hugo, eu falei, Hugo, não dá para só ter um propósito e ajudar os clientes na jornada, a gente tem que influenciar mais pessoas, a gente tem que influenciar os empreendedores, porque se a gente influenciar os empreendedores, eles influenciarão seus franqueados, que influenciarão seus funcionários, que influenciarão o mercado. E foi então que eu convidei o Hugo para o primeiro painel de capitalismo consciente dentro do nosso evento chamado Fórum Internacional de Franquias e Redes de Negócios. E foi um show, né? Os 3 anos, na verdade não, os 4 anos, porque o ano passado de maneira digital participou ele e o Raj Sisodia. Então os 4 anos, todos os anos eu reservava uma área, um painel para falar do capitalismo consciente. Ah, Liana, mas você repetia o mesmo tema todos os anos? Repetia o mesmo tema todos os anos, levando novas abordagens e novos aprendizados. E 2 anos depois de 2 anos em evento, e assim, a gente mexia mesmo com as pessoas. Eu me lembro, Dani, de um episódio tão interessante de uma empresa de capital aberto, muito orientada no lucro no curto prazo, os resultados para os acionistas. O CEO dessa empresa me procurou depois do segundo evento e disse, eu não consigo mais. Eu disse, por que você não consegue mais? Eu não consigo mais gerir a minha empresa só com lucro no curto prazo e só com lucro para o acionista. Então a gente via, claro, assim, a gente trocava muito, eu e o Hugo, eu não tenho como falar do capitalismo da Bittencourt sem falar dele, né? Que a gente estava ajudando a influenciar as pessoas. E aí, falei, Hugo, também não serve só participar do evento, né? A gente vai ter que fazer mais. E aí nós idealizamos um movimento chamado Franchising Consciente, que era, vamos interpretar tudo que o capitalismo tem hoje e levar para o franchising, sem reinvenção de roda, mas uma reinterpretação. E assim a gente fez. Então, no último evento presencial, a gente lançou o Franchising Consciente. E a gente vem, você, né, nos apoiando a todo evento que a Bittencourt participa, ela fala sobre. Me tornei embaixadora a seu convite, fiz o curso, fiz a formação, mas mais do que isso, a gente está idealizando que dentro daquele business plan que os clientes nos buscam para crescer os seus negócios, eles possam crescer de modo mais consciente. Então, os princípios daquilo que nós idealizamos, chamado franchising consciente, são os mesmos do capitalismo consciente. É o propósito maior, é a cultura consciente, é a liderança consciente e é a orientação para os stakeholders. A gente fez um ajuste. A orientação para os stakeholders é uma orientação muito forte aos franqueados, porque olha a responsabilidade que é o franchising para a economia brasileira. Ela lidera as microempresas com
possibilidade de menor mortalidade, uma possibilidade de levar conhecimento para essas redes. E por que não levar essa cultura consciente? Afinal, esses franqueados vão interferir nos seus funcionários, que vão interferir nas suas comunidades. Então, essa é um pouco respondendo a sua pergunta da história. Nossa trajetória é longa. Começou numa idealização de uma visita lá no Whole Foods, e ela culmina em uma iniciativa que eu acho que sempre ainda é uma bebê, que é o franchising consciente. Sua segunda pergunta, Dani, foi sobre qual a iniciativa que eu julgo mais relevante dentro do Grupo Bittencourt. E eu não posso dizer que não tem como não ser o franchising consciente. A gente tem outras tantas iniciativas, mas eu acho que esse movimento chamado franchising consciente é a forma com a qual a Bittencourt contribuirá de maneira exponencial ao mercado. É influenciando os líderes que lideram as suas redes de franquia que a gente vai poder que mais empresas se comportem de maneira distinta, olhem o seu papel para o mundo e não ser mais só a maior para o mundo, a melhor para o mundo, a mais tecnológica para o mundo, mas o seu papel enquanto empresa no mundo. E nas nossas construções de conceitos, a gente sempre leva, não tem um evento que a Bittencourt participe, um projeto que a gente faça, que a gente não leve essa reflexão para os empresários. Não tem um curso que a gente dê que a gente não leve essa reflexão para os empresários. E eu acho que o nosso papel, em conjunto, Capitalismo e Bittencourt, o Capitalismo Consciente e a Bittencourt, é de traduzir isso em atividades cada vez mais práticas para que os empreendedores consigam sair da idealização e colocar na prática, né? A gente está aqui hoje no capitalismo na prática, né? Em prática. E algo que a gente acabou não falando, a Bittencourt também ajudou o capitalismo a crescer as suas operações, né? Então, eu acho que é isso. Quanto mais a Bittencourt participa de iniciativas que possam crescer no mercado, orientadas aos princípios do capitalismo consciente, mais a gente vai contribuir. Temos diversas iniciativas, a cada curso que a gente oferece, a gente sempre oferta um curso para quem não tem a condição de pagar, mas a gente sabe que vai fazer a diferença na vida daquela empresa. A gente tem várias iniciativas pro bono, de empresas que têm um cunho social e de transformação da sociedade, mas às vezes não tem a condição financeira de nos contratar. Mas isso são atividades pontuais. Acho que a principal referência mesmo, da principal atividade ou a principal iniciativa é o franchising consciente e essa tradução de como é que as redes, as mais de 3.000 redes brasileiras podem aplicar isso na prática. Em todas as minhas iniciativas eu levo o tema. E a sua última pergunta é sobre o que mudou na pandemia e se fortaleceu ou não. A nossa história com o capitalismo consciente ela é longa. Eu acho que a pandemia só reforçou a necessidade. A pandemia só deixou as diferenças mais expostas. A necessidade da interpretação do papel das empresas na sociedade mais relevante. Então, ele só fortaleceu a nossa vontade de fazer o franchising consciente, sempre apoiado pelo capitalismo consciente, mais forte. Se tem algo que a pandemia mudou a urgência, mudou a necessidade de se fazer mais e mais rápido e melhor. Não mudou a nossa interpretação, ela só reforçou a nossa interpretação de que o mundo precisa de empresas mais humanas, de líderes mais humanos, para que a gente consiga ter esse ecossistema de negócios de maneira mais fair e mais consciente. Eu acho que é isso que eu poderia dizer respondendo a essas perguntas. Super obrigada, Eliana. Eu ia deixar para o final para contar que foram vocês os responsáveis pelo desenho das nossas filiais regionais, e foi um trabalho belíssimo que a gente construiu aí a 4 mãos com vocês durante 8 meses e que tem dado um resultado enorme, muito frutífero. A gente já tem 9 filiais regionais estabelecidas, vem mais por aí, e graças a essa parceria incrível. De fato, estive com vocês em todos os eventos e acompanhei esse speech do Hugo sempre sobre capitalismo consciente e a construção
do seu pilar de franchising consciente, que é excepcional mesmo. Bom, muitíssimo obrigada pelo seu depoimento, por estar conosco, por seguirmos juntos. Você representa um grupo enorme e muito bem sucedido, que entrega muita troca de valor compartilhado com toda a sociedade, e especialmente com a importância, que reconhece a importância do franqueador no Brasil, que cuida, né, como o Hugo sempre fala, de todas as economias de uma família e, mais do que isso, de todos os sonhos que ela carrega, para que isso tudo possa gerar muita riqueza, muita prosperidade para todos, não só para aquele que tem o negócio, mas para todos que estão com ele. Então, muito obrigada de novo pela sua participação e contamos com você sempre aqui no nosso ecossistema de associados. Pode contar com todo o Grupo Bittencourt, com as nossas iniciativas, e fico muito feliz que os embaixadores estejam crescendo, porque é isso, né? É assim que eles vão propagar mais o capitalismo consciente Brasil afora. Tá certo. Obrigada, Eliana. Obrigada a você, Dani.